Eu vou ser repetitivo mesmo, que agora eu vou usar meu tempo, que nem o Sérgio usou dele, o André usou dele também. Eu quero dizer que a questão das contribuições, a gente sabe que isso não pode, que isso não deveria, porque a prefeitura tinha que pagar, mas não paga. E hoje, o que a gente tem hoje? A gente tem hoje a SMED tornando os pais inimigos das instituições. Mas daí eu quero olhar o papel aqui, para dizer, é bonito. O discurso é bonito, mas o papel é feio. Que lá atrás, nas poucas oportunidades que eu tive condições de falar algo com o secretário, ele deu o mesmo discurso que era a favor das contribuições, desde que não fossem compulsórias, tudo aquilo que diz o marco regulatório, que a gente conhece bem, todo mundo que conhece o marco regulatório. Mas em contrapartida, a SMED dá um papel para o pai e diz assim, ó, escolas comunitárias não podem cobrar por atendimento, escolas comunitárias não podem pedir, escolas comunitárias tem um texto, que eu acho que deve ser o mesmo documento que o colega largou ali, que vai contra o discurso do secretário. Daí a mãe vai lá na SMED, às vezes achando que precisando da vaga. E vem um papel desses, mostra que as escolas são bandidas por estar pedindo. Porque nós somos bandidos ao olhar do pai, que vai na SMED, e sai de lá com um papel dizendo que a gente não pode cobrar. Mas não explica, mas a SMED não está explicando para os pais que a gente pode pedir. Porque aqueles 400 e poucos, que hoje é 500 e poucos, e para um é um valor, para outros é outro, para mim não é o suficiente. Não sei se para vocês é. Para mim não é. E não vai ser. Porque o secretário falou de plano de trabalho, acho que isso foi muito bem pensado, porque projetou, enfim, mas lá no plano de trabalho não está tudo previsto, pelo menos meu não está. E eu quero dizer que a SMED não me deu liberdade de fazer o plano de trabalho da maneira que eu gostaria, que é o que diz uma regulatória. Evidentemente, uma pressão nas entidades que é desumana, que não é nem 10% que você vai receber aqui hoje das entidades. 4, 5 pessoas te pressionando a assinar aquilo que tu não pode ler, porque eu não pude ler o meu contrato antes de assinar, secretário. O senhor acha isso certo? Eu não tive oportunidade de ler meu contrato. Eu fui ler na hora, mandaram eu assinar, que depois o senhor assinaria, tempos depois me deram o contrato. Então eu acho assim, ó, que os pais são nossos parceiros, ao ir na SMED deixam de ser. Isso vem sendo um problema que vem sendo criado, um problema que vem sendo reforçado. Tá? Isso conta com as contribuições. Daí a minha pergunta é referente à questão do edital, que o senhor falou, mas eu não fui contemplado na sua resposta, é assim. Nós temos aqui diversas situações de gente com terreno próprio, de gente com terreno público, de gente com terreno que é meia próprio, meia público. Eu gostaria de saber de que forma vai ser feito esse digital, se vai ser feito de uma maneira única ou se vai ser de maneira diferente, mas como vai ser? Porque essa é a minha preocupação. Eu tenho um terreno particular, sei que a São Marcos também tem, sei que a Pernambuco Feliz também tem. Tem gente aqui que tem meio particular e meio público, né, Carol? Acho que é mais ou menos assim, né? E aqui é todo mundo perdido, secretário. Não sabe como é que faz, como é que não faz. Eu acho que essa informação é bem importante. Daí eu, voltando à contribuição, porque eu vou usar meu tempo também, eu acho que a SMED tinha que ser parceira. Porque hoje ela não é nossa parceira. Ela torna os pais nossos inimigos. E isso é errado. Paulo Silva. Boa tarde, vereador. Boa tarde, secretário. Secretário, eu só indo um pouco na linha também do que o Paulo falou. O plano de trabalho é muito mais, é uma imposição da SMED do que dos parceiros poder fazer o plano de trabalho e apresentar lá. Eles não dão essa liberdade para que as entidades possam montar o seu plano de trabalho dentro das condições adequadas para a entidade, com a realidade lá da comunidade que elas vivem. Não. É uma imposição pela Secretaria Municipal de Educação que tem que ser feito dessa forma. Então não tem liberdade nenhuma para montar o plano de trabalho conforme de acordo com as necessidades das entidades. Primeiro tem que ter isso. Segundo, qual é o monitoramento hoje que a SMED tem junto às instituições? Há quanto tempo, secretário, o senhor sabe me dizer, por exemplo, eu vou pegar aqui, a Andréia, não vai um agente da SMED lá na entidade, lá, ter orientação pedagógica e conversa? O senhor sabe há quanto tempo, secretário? Há praticamente 2 anos. Foi retirado a assessoria pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, tinha junto com as entidades, que no mínimo uma vez por mês ia na entidade, dar orientação pedagógica, simplesmente acabou. Ninguém gosta de falar.
sabem da realidade lá de cima da Secretaria da Andrada, olhando para o Porto do Guaíba e pensando o que está acontecendo lá dentro. Cadê isso por fora? Porque ninguém bota o pé lá para saber a realidade que está acontecendo. Deve ter sido, obviamente, da sua parte, professor, o secretário foi dito, olha, vamos cortar com essa assessoria pedagógica, porque isso aqui não vale de nada. Faz muita falta. E cortaram, simplesmente cortaram, não existe mais. Uma secretaria que trabalha com um conjunto de entidades como essa aqui, acho um tanto quanto estranho. Segundo, secretário. Terceiro, como é que pode, secretário, num plano de trabalho exigido pela ISMED, uma instituição com 54 crianças cobrar R$ 1.500 por mês de alimentação? E não pode pedir contribuição. Como é que pode? Faz a conta, R$ 1.500 por 22 dias, por 54 crianças, dá R$1,31 por dia. Alimenta uma criança com R$1,31 por dia. Alimenta. Eu duvido alimentar uma criança com R$1,31 por dia. E essa é a conta. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? É parceria. Parceria, que parceiro? Parceria não é fazer com que as pessoas acabem desistindo ou acabem criando uma indisposição dioturnamente com a família. E é o que está acontecendo, secretário. É indisposição das entidades com a família, porque é humanamente impossível alimentar uma criança, vereador Mauro, com R$1,31 por dia. E a matemática é uma ciência exata, ela não tem como fugir disso. Quem é que alimenta uma criança com R$1,31 por dia? Que plano de trabalho é esse? Imposto pela Secretaria Municipal de Educação. Não é o que a entidade queria fazer. Não é o que a entidade queria fazer. Manutenção zero. Zero, absolutamente zero. Não tem como pagar, não tem como contratar. E eu não estou falando, eu não vou aqui me alongar com as entidades que têm de 80 crianças para cima. Eu estou falando aquelas pequenas, que são 40, 50, 30 crianças lá dentro. Não tem como, com o valor que é repassado, manter. Se não tiver a contribuição ou a cobrança, cobrar dos pais, fecha a instituição. Porque não tem como. Tu não alimenta uma criança com R$1,31 por dia. Tu não mantém uma escola com 50 crianças dentro se tu não der manutenção. Como é que tu vai ter 50 crianças dentro da entidade se tu não dá manutenção? Por favor, vereador. Não existe isso. E aí o seguinte, não tem nenhuma explicação para isso. E aí volta a dizer, mas matemática é uma ciência exata, não tem erro. E aí, sabe o que a Secretaria Municipal diz, meu garoto? 5 refeições. Sabe o que ela diz? O restante para alimentação é com recurso próprio. O que é recurso próprio? Eu quero saber o que é recurso próprio. Uma associação de moradores, um clube de mães, sem fins lucrativos, que não tem nenhuma renda. O que é recurso próprio? Tira da onde? Tira da aposentadoria, Sérgio? Do desempregado. Do desempregado. Por favor. Eu acho que, no mínimo, a Secretaria tem que voltar a visitar as entidades, voltar dentro das regiões, saber a realidade do que está acontecendo, para pensar em fazer um edital, para pensar de que forma realmente vai celebrar o termo de parceria. Porque parceria ela tem que ser bom para os dois lados, ela não pode ser bom para um lado e mostrar para a mídia que, olha, nós botamos mais 2.000 crianças para dentro, mas tem na mínima condição, porque é humanamente possível, eu vou bater nessa tecla dele, R$1,31. Eu tenho um filho de 7 anos. Eu não consigo comprar caixa de leite que ele toma 3 copos de leite por dia com R$1,31. E aí, por favor, meus amigos, que tipo de termo de parceria é esse? Para concluir, não me alongar muito, porque ele está deixando todo mundo absolutamente angustiado. A falta de relação, a falta de conversa não existe. Infelizmente não existe. Uma cidade que completou 30 anos de democracia participativa, 30 anos de relação da sociedade civil com o poder público, discutindo aonde que os investimentos deveriam ser alocados com prioridade, chegar nos seus 30 anos e quem faz o melhor atendimento, quem faz a melhor parceria com o poder público,
não está sendo ouvido e não está sendo respeitado. Aliás, quero dizer o seguinte, 90% das entidades que estão aqui hoje conquistaram as suas demandas e a possibilidade de atender as crianças através do orçamento participativo. E hoje não tem mais voz, mínimo de dignidade e de respeito. Aquela senhora ali. Passa a palavra para o Wilson, nosso presidente do CPA. Wilson, estou te alcançando o nome. Você chega aí? Como é que é isso? Fica bem, Wilson, senão eu... Não tem mais ninguém. Senhor presidente, mais alto, vereadores. Fala mais alto. Pode berrar que não tem cabelo. Bom, saúdos aos colegas, senhor secretário. Eu penso que posso dar uma contribuição. Primeiramente, dizendo que o Secrasa, em momento algum, foi inimigo, adversário, teve qualquer oposição ou qualquer sentimento contrário à administração, muitas vezes, uma conversa. E eu começo agora ali propondo uma conversa para resolvermos exatamente esse tema, contribuições. O Secraso compôs uma comissão de entidades, todas as entidades, essas todas que passam por esse problema o tempo todo, há muito tempo. E nós queremos, junto com o senhor, compormos uma solução. Eu penso que através de diálogo, através de critérios, que é o que está nos faltando. O Secraso também não identifica erro ou equívoco nas suas posições, nas suas concepções, mas o que estas entidades passam é gritante, ela chegou a um ponto insustentável. Se nós estabelecermos critérios, nós poderemos superar o impasse da ilegalidade. Chegar à legalidade é o caminho, e é isso que nós estamos querendo compor, e para isso nós necessitamos do apoio da sua secretaria. Se o senhor nos der a mão, se o senhor dialogar conosco, o Secraso e essa comissão não será a voz do Secraso, será a voz de todas essas entidades que hoje se manifestam aqui. Estaremos de forma equilibrada, buscando critérios para a solução do fator contribuição dos pais. Porque o que disse Paulo Silva é verdadeiro. O valor que sobra para a alimentação das crianças é ínfimo, ele é ridículo. E um outro fato que também nos comove e nos deixa entristecidos é o fato de que todos, eu diria todos, não recebem absolutamente nada para fazer isso. Esses gestores não têm retribuição. Essas pessoas agem por amor. E elas são, com certeza, o obstáculo para a violência e o crime para as futuras gerações, para os meus filhos, para os meus netos, para os seus e para todos os filhos, todos os netos. A próxima geração está na mão dessas pessoas. E eu penso que só falta diálogo. Então, eu quero lhe pedir a oportunidade de conversar com o Secraso e conversar com uma comissão que foi tirada para dar solução ao fato da contribuição dos pais. Está faltando só diálogo, só. E lhe digo isso, não quero me estender, lhe digo isso porque eu convivo com um conflito muito pior, que é a luta capital-trabalho. Muitas vezes defendi o município de Porto Alegre na negociação com os trabalhadores das entidades. O município de Porto Alegre não podia pagar e tivemos que superar esse impasse. Então, conflito capital-trabalho é um conflito eterno, perene. Não se pensa numa solução por essa da contribuição dos pais, com diálogo e critério. A gente resolve muito em breve. Obrigado.
Obrigado, Wilson. Eu passo a palavra para Marília. Marília. Microfone para Marília. Tá na bota? Fátima. Boa tarde a todos. Deixa eu só passar aqui a lista, porque é o seguinte. Depois da Marília está escrita a Fátima, depois a Carolina, depois a Jussara. Depois, isso, Jussara. E depois nós encerramos as falas e os vereadores. Conceição. Ok. Marília. Bom, boa tarde a todos e a todas, senhor secretário. O Secras aí também, que é nosso parceiro na questão administrativa, os vereadores aí presentes na comissão tão importante, como falou o vereador Maurizar. Eu acho que tudo foi dito aqui nos contempla, mas as pessoas querem garantir a sua fala pelas angústias também. Mas o que eu quero dizer, em primeiro lugar, para o senhor secretário? Foi cumprido, sim, pelo governo, o que se propôs para repassar para nós, Foi feita uma reunião na Câmara de Vereadores, na Prefeitura, que todos nós estávamos lá e concordamos, e que 2019 viria o restante. Só que junto com esse aumento, veio também mais responsabilidades, mais despesas, como a questão das pessoas terem o magistério, como os gastos também foram definidos de forma diferente, as nossas responsabilidades financeiras também aumentaram. Por que se briga tanto pela contribuição espontânea? Eu, Marília Fidel, tenho um olhar numa questão bem específica que eu falo seguido quando a gente reúne. Existe uma questão de responsabilidade da família. Quando nós abrimos mão, dizemos para ela que não precisa pagar nada, tu pode ter 10, 15 filhos, tu pode trabalhar ou não, tu conseguiu a vaga, é o direito da criança, tu tira, eu não digo para os pais na minha escola que não é um direito eles contribuir. Aliás, não é um dever, é um direito de poder pelo menos erguer a cabeça e eu pago um leite no meu filho. Mas quando oficialmente eu não sou obrigada a contribuir, que é o que está sendo discutido aqui, se a SMED diz que eu não preciso, se a SMED diz que banca o suficiente para eu não precisar contribuir, aqueles aproveitadores, porque eu tenho pais que me ajudam até com mais. Eu tive um passeio agora na aldeia indígena, o pai pagou o ônibus, ajudou, mas é um ou outro que entende e compreende que a nossa escola é uma escola de qualidade. Nós temos hoje professores de qualidade das escolas infantis. Nós estamos aptos, preparados, sim, na sua maioria, para sermos gestores. A prova está a prestação de conta. Claro, nem todos, como o senhor falou também, corretamente tem que ser lembrado, o marco regulatório está desde 2014 para ser implementado, e nós foi sendo adiado, quando veio em cima das nossas cabeças do jeito que veio. A contribuição, ela tem que ser dita, e pode vir o Ministério Público em cima de mim, que eu vou sempre dizer para os pais que eles têm sim a obrigação de contribuir, porque tem despesas que são pagas por nós. A grama, o NEMEL não vai cortar a grama das escolas. A nossa grama é cortada de 15 em 15 dias, é R$150 que eu pago, Mauro Zacher. Para o menino lá que saiu das drogas, mas comprou uma máquina, é uma ajuda que eu dou para ele. Eu também transfiro renda. Eu transfiro renda para aquele menino que vai lá de 15 em 15 dias ganhar o dinheirinho dele honestamente, até um casal que vai. E eu tenho que cortar grama, se eu não cortar, vem bicho cabeludo, vem cobra, vem tudo, e a escola vai ficar feia a perder a qualidade. Caixa de descarga nossa, ela estraga por semana, porque as crianças têm que usar. E aí eu chamo o Rude, meu vizinho da padaria, que faz a manutenção lá na vila. Ele vai me cobrar um terço. Agora, se eu chamar uma empresa que vai me dar 3 orçamentos, que o que pega o marco regulatório, que está correto, tem que cobrar imposto, mas nem tudo. Então eu acho, não sei, aqui me veio agora ouvindo meus colegas que me antecederam, de repente teria que ter um recurso, secretário, que se pudesse dispor dele sem precisar de nota eletrônica, transferência eletrônica. Talvez tenha que ter uma rubrica, gente, que a gente possa usar para outras coisas, que a gente precisa disso. Eu nem falei nisso, quantas reuniões a gente lá com nossa conta, com alimentos, manda o secretário e tal. O marco regulatório me trouxe uma coisa muito boa, que a gente não podia contratar antes, pessoal, meu promotor, que foi meu professor de promotor legal popular, que é contratar o administrativo, que nós não podíamos. Hoje eu tenho o administrativo que me ajuda muito, isso o marco regulatório trouxe de bom. O que está faltando aqui? O que está faltando aqui? Nós temos a comissão, mas é a opção de gasto, eu pude ter isso. Porque me faz falta, porque nós somos obrigados como gestores a estar na escola administrando, cuidando. Quem responde judicial e essa judicial é nós. Mas nós também temos que viver, nós não ganhamos da escola, ninguém ganha salário na escola. Então tu tem que ter administrativo para cuidar da carga horária dos funcionários, se bater o ponto, para cuidar se uma criança se machucou, você tem que chamar o SAMU, se não tem um táxi. Se você precisar de um táxi, você tem que ter um caixa lá.
Vocês vão prestar conta para a SMED com táxi? Nem aceito. Então é isso. Então eu acho que de repente a solução talvez, quando não se possa cobrar, e realmente, além disso, o ensino é gratuito, e eu digo para os pais, mas quem tem que dar o ensino gratuito é o Estado. Como o Estado não pode, não tem recurso para dar para todos, faz a parceria. Então essa parceria tem que ser Estado, sociedade, que é que somos nós, e a família. Isso é lei, está claro, lá no ECA está dito isso, então não vou nos prender por isso. Agora, eu sempre também disse, não pode ter cobrança abusiva. Teve entidades que tinham cobrança abusiva. Não pode impedir uma criança de entrar porque está atrasado, sem ouvir ao lado da família. Tem que fazer, aí vem a parceria das assistentes sociais, aí vem a parceria do pedagógico nos apoiar. Nós precisamos de crianças ter psicólogos, os pais não conseguem psicólogo. É crianças batendo em professor, tem problemas, nós não vamos tirar da turma, nós não vamos mandar embora. Então são eles coisas. Mas agora eu acho que a Câmara de Vereadores também pode ter esse compromisso de nos ajudar perante o Ministério Público, que é impossível. Agora, não se pode tratar os iguais como iguais. Eu tenho uma avó que tem 3 netas, a mãe é drogada. Aí eles vão dizer assim, mas aquela avó ganha 2.500 e tu não cobra nada, tu não pede nada para ela, mas ela já é avó, já pegou os netos para criar, ainda vai contribuir para a escola, então são casos e casos. Tem que ter bom senso, tem que ter respeito. Nós somos líderes comunitários. Quem é líder comunitário se doa para isso. Só que a gente não acha justo. Geralmente quem não paga é aquela mãe que não leva a fraldinha quando precisa, não leva o pano umedecido, não vai nas reuniões, é negligente. Não é uma questão de dinheiro. Eu tenho mãe que encosta o carro lá e disse lá para minha tesoureira lá, assim, não, vai um pouquinho, eu vou trocar de carro, não vou poder contribuir R$100. E eu quero concluir dizendo assim, secretário, nós cobrávamos lá, votado em assembleia pelos pais, R$150 por mês. Votados, pais que definiram o valor. E eu disse para eles, se vier os 30% que a SMED prometeu em 2019, nós vamos reduzir. Porque dá, se vier, dá. E nós reduzimos. Foi para R$100. Foi uma discussão e está lá. E se vier, e se todos lá derem R$100, dá. Porque aí também tem que ter gestão. Tem que saber onde é que usa o dinheiro e usar bem. Então, são coisas que podem ser avaliadas numa comissão. Sobre a questão do edital, também não se pode tratar os iguais como iguais. A Secretaria tem convênio com creches que só tem, como eu, seu Sérgio e outros, nós temos 7 aninhos, nós vamos agora para a primeira série, certo? Mas eu duvido, agora mudou, eu duvido que nós percamos para várias instituições aí que já estão há mais de 40 anos em termos de qualidade de atendimento. Nós podemos estar igual, mas perder não. Mas na hora da pontuação, André, na hora se a pontuação for essa forma, o que vocês têm para oferecer? A nossa vai perder, com certeza. Eu sou da Maria da Conceição, eu tenho 114 crianças, hoje a polícia estava lá direto. Eu não dialogo, seu Sérgio, aí a gente tem que ter esse cuidado, eu não dialogo com o tráfico. Eu não aceito um ovo de Páscoa ilícito, eu não aceito um brinquedo de Natal, de fim de ano ilícito, porque eu não saiba a origem, quem tem que me dar, ou é o Estado, ou é a família, ou não dou, porque eu não tenho obrigação de dar presente de Natal para ninguém, nem Páscoa. Mas muitos acabam cedendo algumas pressões para poder ter. Isso também é um problema. Nós temos que dizer assim, nós temos respaldo para atender. Nós vivemos na linha numa linha atende com o tráfico, sim, como o seu Sérgio falou. Tá? Mas eu acho que dá para resolver se tivermos o apoio da SMED com uma comissão para discutir os critérios, e aí as redes comunitárias têm que ter alguém representando, porque sabe as diferenças que é. Né? Nós chegamos hoje, vamos lá no Bourbon pedir um apoio, o Bourbon já tendo 20 entidades, correto? Nós já estamos fechando, nós vamos no céu, já tem, então nós não temos nem onde buscar mais. Né? Então eu proponho que a gente faça uma discussão séria para discutir o critério do edital. Se eu tiver que perder o edital para uma escola que vai cuidar muito melhor do que eu, não tem problema, porque a escola não é esse o meu princípio, eu quero as crianças atendidas. Mas a gente sabe também que tem umas que disputam para ter filantropia, para ter um monte de coisa, e a preocupação não é bem real aquilo que a gente quer, que é olhar para aquela criança, como o Paulo Freire falou, junto da sua realidade, da sua comunidade. Obrigada por todos. Essa oportunidade é... Obrigada, gente. Fátima. Passa o microfone para a Fátima, Marília. Fátima, aqui, gente. Obrigado, Marília. Boa tarde. Quero cumprimentar a mesa, todos presentes. Quero dizer a vocês, sou da Creche Estrela Mágica Longa do Pinheiro. E eu não vou falar sobre contribuição, porque já foi falado bastante, eu acho que está superado, né, isso aí. Mas eu venho aqui, secretário, falar, na verdade eu venho fazer uma reclamação muito grave que aconteceu essa semana. Eu fui lá na SMED
Na verdade, assessoria ali de assessoria pedagógica, que eu não conheço quem é a assessora, né? Não sei quem é. E eu disse que eu queria falar com a assessora porque eu precisava de uma excedência de vagas para o berçário e uma para o Jardim Bem, né? E eu, sinceramente, eu nunca fui atendida na SMED como fui naquele dia, de pé, no corredor. Eu não tive nenhum convite de entrar lá dentro, né? Nem essa decência tiver de me convidar para entrar lá dentro, saber do caso, né? Do problema, do que se tratava e sair dali do jeito que eu cheguei, sem a informação que eu gostaria de ter, né? Então, acho que isso é uma coisa que tem que rever e que tem que ter muito cuidado com isso, porque nós estamos lá na ponta e eu não estou preocupada lá só com a contribuição, eu não estou preocupada com o financeiro só, eu estou preocupada com o pedagógico, estou preocupada com a qualidade do ensino e a qualidade que a gente atende essas crianças. Porque eu quero dizer aqui para todos que eu nunca dispensei uma criança por falta de pagamento, jamais farei isso, porque a prioridade minha lá na escola é as crianças. Então, no momento que são as crianças, eu não posso dispensar. Mas nem por isso eu deixo de trazer a família para dentro da escola. Eu tive uma reunião sexta-feira, tá? Com quase 100 dos pais presentes. Então, são presentes. São pais que pagam e que não pagam, né? E que não pagam. Como a Marília disse, tinha uma avó, eu tenho uma avó lá, a Marília tirou os netos de um abrigo, 5 netos. E eles estão todos lá, tá? Desde o berçário até o Jardim B. Mas eu acho assim, nós temos que nos preocupar também com a qualidade do ensino e o pedagógico. A gente não está tendo uma força nesse sentido e, como todos disseram, lá dentro da escola, trabalhos profissionais, tendo ou não o magistério, aquele que tem o educador assistente, daqui a pouco ele está fazendo um trabalho com uma maior qualidade que daqui a pouco qualquer um que tenha o ensino superior possa fazer. Então, nós temos que valorizar o nosso professor, o nosso educador que está lá também, nós temos que pensar neles também, tá? Então, era isso que eu tinha que falar na contribuição, eu não vou falar porque é o que a maioria está reclamando, com certeza, é isso mesmo. Os pais chegam lá na ponta, dizendo, não te respeito, inclusive, dizendo que as médias dizem que não precisa pagar, e eu acho isso aí um absurdo, né? Porque precisa sim, todo mundo aqui sabe, né, que conhece o trabalho numa escola infantil, sabe que precisa, né? Então, é isso, eu não quero me estender muito. Tá ótimo, Fátima. Obrigado. Carolina. Bora. Carolina, fora de entidades. Agora Carolina. Claro que sim. Conceição, por gentileza, depois a Carolina e iniciar com a Jussara. Se eu não falo, esse homem perde até as brigadas. Eu só quero dizer para a prefeitura que a prefeitura precisa conhecer melhor as nossas instituições. Nós somos uma organização de muito tempo. E nós já havíamos organizado desde o orçamento participativo de muitas gestões. E a gente sente que essa gestão nós estamos de fora, muitas vezes só vista para cumprir a lei e não cumprir a proposta. Nós temos uma proposta de atendimento que é promover a vida dos nossos alunos. E seria muito bom que a gente trabalhasse a força política pública com a nossa comunidade comunitária, que é bem diferente mesmo. Então, se a prefeitura só através de telefonema, através de ordens, tem que fazer isso, só estabelece por cima, isso aí não cala muito com a nossa proposta de atendimento, que é comunitária. E a gente tem saudade desse movimento comunitário, que foi reduzido assim, eu digo quase 90% ou mais, para que a prefeitura nos conheça, principalmente a Secretaria de Educação, conheça o nosso trabalho. Nós pegamos a criança com 4 meses, vai até 16 anos, e a gente ainda acompanha, procurando muitas vezes para eles continuarem os estudos. Então, nós estamos promovendo vidas.
E se nós não trabalharmos em comum, é diferente. Só obedecer a lei, existem muitas leis que levam para baixo. Muitas leis que não libertam, que não promovem vida. Então essa é a minha sugestão. Obrigada. Obrigado pela questão. Carolina, posso passar o vereador Alex antes? Ok. O vereador Alex. Obrigado, vereador Mauro Zacher. Essa cadeira vai descendo. Eu gostaria de fazer uma breve fala, né, porque eu percebi a grande angústia da maioria de vocês. Em 2015 eu participei aqui na Câmara de Vereadores da comissão especial, né, que discutiu a situação das creches conveniadas, das escolas conveniadas à Prefeitura. A presidência da comissão especial ficou a cargo do vereador Ailton Ferronato. Nós tivemos uma grande discussão justamente por conta da proibição imposta pelo Ministério Público à cobrança, né? E no final dos nossos trabalhos, nós chegamos, né, a uma definição, todos os órgãos, todos os participantes chegaram a um meio termo de que a contribuição voluntária poderia ser efetuada, né? Então nós tivemos desde então essa diretriz, né? As escolas poderiam solicitar contribuições voluntárias, mas obviamente, né, a lei determina que a prefeitura tem a obrigação de oferecer a educação para as crianças de forma gratuita. Isso é dever do Estado. E como é dever do Estado, porém o Estado historicamente nunca investiu na rede própria, o sistema de conveniamento foi uma opção, né? Uma opção dos governos anteriores para oferecer educação para as crianças. Esse modelo hoje conta com a maior parte das escolas em sistema de conveniamento, e é irracional pensar que as entidades de vocês possam ser dispensadas ou abandonadas, né? Nesse momento é impossível que a prefeitura arque integralmente com as despesas de oferta do que a lei determina para as nossas crianças. Então vocês são necessários. Agora, nós precisamos ter condições mínimas de trabalho, né? Eu acredito que se o setor de comunicação da SMED tiver uma outra orientação com relação às famílias que procuram vagas, né, dizendo, olha, não é obrigado, mas é interessante que haja essa contribuição para agregar qualidade de oferta à educação dos filhos de vocês. É uma outra diretriz. Não se está impondo a cobrança, mas se está dizendo que ela pode ser sugerida, não imposta, sugerida para agregar qualidade, né? Visto que materiais de limpeza, materiais de consumo diário, eles são necessários. São necessários. Senão, tu não tem como manter minimamente a dignidade das crianças. O buraco é mais embaixo. Eu gostaria, né, o secretário tem uma agenda apertada e nós temos algumas falas ainda. Em nome da nossa comissão de educação, secretário, nós fizemos um levantamento no ano passado sobre a condição das escolas próprias, né? O vereador Cassia Cartes sugeriu que fosse distribuído o relatório para todos os integrantes da comissão de educação, né? Alguns fizeram apontamentos, sugestões para modificação do texto, e agora eu lhe entrego em mãos, pessoalmente, né, um relatório sobre alguns problemas que a gente conseguiu alencar. Como assim? Da rede própria. Tá aí. E eu... Porque provavelmente não vai sair. A presidência está com o vereador Mauro Zacher hoje, a presidência dos trabalhos. E com relação à assessoria pedagógica, né, porque vocês têm planos de trabalho e têm autonomia, pelo menos no que determina o regramento, para a elaboração desses planos, né, os projetos políticos pedagógicos também. Eu, né, já falei pessoalmente para o secretário Adriano Naves de Brito, né, ele não é da rede, né, ele assumiu essa tarefa, o histórico dele é com grande mérito acadêmico dentro da área de filosofia, como professor universitário, foi aí que ele construiu a sua carreira, né? E eu já falei para o secretário em outros momentos anteriores que o secretário está mal assessorado, está muito mal assessorado. Ao secretário Adriano Naves de Brito. Eu acredito que ele é uma pessoa que, pelo histórico profissional dele, é uma pessoa competente, uma pessoa que tem
uma bagagem bastante significativa dentro da área da educação. Mas, eu já falei mais de uma vez, repito, falei para o Vinícius também, que acompanhou uma reunião anterior, que a assessoria pedagógica da SMED, neste momento, ela é medíocre, ela é péssima. Mas o secretário é uma pessoa que tem seriedade com relação a números, preocupação. E eu peço que haja uma aproximação, uma abertura da SMED para receber e conversar com essas entidades que prestam serviço essencial para as nossas crianças. Porque se nós perdemos essas crianças nos momentos iniciais do seu desenvolvimento, o tráfico vai estar de braços abertos para recebê-los. Então, muito obrigado. Eu vou intercalar aqui com a Carolina, que já está inscrita antes. Eu queria só fazer uma contribuição na fala do professor Alex, que eu acho que Por favor, foi perfeita. Só que eu acho que muito mais do que a gente reclamar das servidoras que estão lá na SMED, eu particularmente não tenho do que reclamar. Eu queria dizer que agora são 4 ou 5 e eram 30. Daí é desumana a situação que elas vivem lá também. Então eu acho assim, que elas prestam um serviço muito além daquilo que elas têm condições. Eu posso até citar os nomes da Débora, da Ângela, da Karine, que estão no setor pedagógico, acho que ela faz um belo trabalho. Porém, de 30 ou 20 e poucas para 4 é desumano, não tem condições também. Acho que muito mais a gente Essa parte não está falar. E depois nós fechamos com o Rosário, ok? Carolina, então... Ok, então tá. Também, se é que não for. E alguém vai lá e vai atender o chefe. Não. E a gente tem que estar conversando. A senhora vai falar assim. A Carol tá aqui no meio. A Carol quer fechar. Oi, agora deu. Eu já passei um monte de secretária, eu vou tentar ser bem rápida. Eu me lembro quando começou o novo convênio, o novo termo de compromisso, o senhor compareceu no fórum, o senhor disse que ia fazer uma indicação por escrito para os seus funcionários para falar sobre o que eles deveriam dizer sobre a contribuição espontânea. Não aconteceu. Então, o que está acontecendo? Aqueles pais, mães, que não são os bons pais e as boas mães, vão lá fazer queixa da gente e aí recebem o que já foi dito. Vocês não têm que pagar. Aí eles chegam lá no local de moradia, na vila, e espalham para todo mundo, a secretaria diz que não tem que pagar. Então, o senhor não cumpriu com essa parte. A gente espera que o senhor cumpra. E nós estamos cumprindo. Eu tenho uma facilidade, uma boa relação com os pais. E a gente conversa e eles entenderam que eles precisam nos ajudar. Porque sem a ajuda deles a gente não consegue fazer tudo o que foi dito antes, que eu não vou repetir. Então, só para lhe cobrar isso, o senhor faça quando chegar na secretaria hoje e faça com que os seus funcionários todos cumpram com o seu combinado. Que o senhor hoje reiterou, o senhor falou de novo a mesma coisa, só que seus funcionários não ouviram e não estão fazendo isso. Eu queria falar também sobre a formação. Nós, por anos a fio, a gente fazia formação uma vez por mês. Teve uma queda de braço com o senhor. Desculpa eu lhe chamar, ele sabe como é que eu lhe chamo? Imperador Adriano. O senhor desce a ordem e pronto. Nós, no ano passado, fizemos uma vez por mês a formação. Este ano, a gente conseguiu fazer de 2 em 2 meses. Mas é necessário. Sabe o que nós estamos fazendo sem fazer formação? Tem um grupo, inclusive, que já trabalhou lá na nossa assessoria pedagógica, que está fazendo formação. Eles nos cobram. A gente junta por região, lá na Restinga, vocês estão fazendo, em vários pontos da cidade está sendo feito. A gente junta entidades e faz formação com esse grupo. O senhor vê, nós estamos pagando para fazer formação e o seu pessoal que deveria fazer formação conosco não faz. A última formação que foi proposta aí foi uma sobre violência. A gente teria que ir para o centro da cidade várias vezes para falar sobre violência, coisa que a gente conhece muito bem, né? E a gente sabe conversar. Não adianta fazer formação sobre violência que não interessa. A gente conhece muito bem. Então, eu gostaria que o senhor pensasse na sua assessoria pedagógica fazer o que nos interessa.
seu tratamento com o aluno, é como fazer a questão pedagógica, isso não se interessa. E a gente busca. E aí, Alex, eu vou ter que ser, não é só aprender e ter uma boa qualidade. Nós temos uma excelente qualidade pedagógica, só que o senhor não necessita. O senhor não sabe, não vê o que ele está fazendo. Certo? Ok? Não. Eu queria dizer mais outra coisa. Quem nós representa, nós nos reunimos sempre em torno de fora da entidade. É quem nos representa realmente frente à secretaria. Eu acho que o Secraso nos ajuda, mas a palavra que leva, o que nós pensamos é o fórum. E a gente gostaria que o senhor respeitasse muito o fórum, com a ajuda do Secraso, que tem a parte jurídica, mas eu gostaria, assim, de tornar bem claro que o fórum é que nos representa. Eu não é, pessoal. Então, por favor, leve conta isso. Eu gostaria de dividir o meu tempo falar ainda. Eu estava aqui a falar rapidamente sobre o edital. Rapidinho. Bem rapidinho, então. Fatiar o bolo. Só uma frase. Bom, boa tarde. Eu sou a Marisa, tá? Nesse momento, presidente da Associação Comunitária Nova Santa Rita, na Restinga. E, como veio, eu nem ia falar sobre as contribuições, porque entendo que fui contemplada. Mas como veio o assunto do edital, secretário, eu só queria trazer, e como o senhor traz que o edital, os editais, né, o grande número de editais, para nós deverá sair já agora, em seguida, que lhe pergunto, né, se o senhor está avaliando isso ou lhe peço para avaliar. Não só o senhor, como o Secraso aqui presente e o resto, que eu entendo que deveria haver uma avaliação sobre a nossa situação, a situação das entidades, as quais inclusive foi dispensado por esses 2 anos. Eu entendo, por exemplo, no meu pouco entendimento jurídico, de que, da minha parte, por exemplo, no que o edital sair, eu vou questionar ele judicialmente. Por quê? Porque eu entendo que uma lei nova que vem, e o doutor Wilson me ajuda, não pode prejudicar direito já adquirido de outra forma. O que eu quero lhe dizer? Por exemplo, a minha entidade tem 30 anos lá, né? Então, assim, eu uso um equipamento público, um prédio público só, o qual há 30 anos foi cedido para a associação do bairro. E hoje ele acolhe a escola infantil, a qual é administrada há 20 anos pela associação do bairro. Então, e eu sei que a minha situação são muitas das situações por aqui, deve ter a Movir, né, o Nídia, que tem os mesmos 20, 30 anos que nós, e algumas outras. Então, assim, quando entrou o marco regulatório, isso sim, nós, para conseguir fazer a parceria com a dispensa de licitação, nos adequamos. Estamos adequados e estamos esses 2 anos cumprindo absolutamente à risca tudo o que exige o marco regulatório e a nova legislação. Isso está lá na SBED, prestação de contas, tudo com todos os sacrifícios que todo mundo traz, tá? Que também são os meus e todas as reclamações. Então, assim, a entidade que eu dirijo, ela foi cedida, ou sei lá, feito parceria, convênio naquela época com a Associação Nova Santa Rita, por determinada razão naquela época. Por exemplo, as entidades que o André dirige, as 3 entidades que o André dirige, por exemplo, e algumas outras, né, elas não foram concedidas ao André e aos outros, mesmo estando em prédio público, porque os olhos do André são muito bonitos, né? Porque não são, tá? Elas foram discutidas dentro do orçamento participativo, elas foram concedidas com maioria de plenária de dentro do orçamento participativo, ou seja, elas passaram por um processo legal exigido naquela época, entende? Então, é isso, né, pessoal? Então, eu lhe aconselho ou lhe peço que o senhor avalie muito bem. Eu acho que o senhor vai criar uma revolução, desculpe a palavra, mas uma tranqueira com 200 entidades, entendeu? Se o senhor simplesmente for olhar a nova legislação e agora eu vou fazer licitação para todo mundo e deu dessa forma. Eu acho que o senhor tem uma procuradoria maravilhosa inteira lá para avaliar isso.
Mas eu entendo sim, no meu entendimento, inclusive, essas entidades avaliadas uma a uma estariam bem dentro da própria legislação do marco regulatório, naquele artigo que permite isso, novamente dispensadas de concorrência pública. E as concorrências passariam a ser feitas para as novas, como está sendo a de Belém Novo e o resto. Tá? Depois, então, encerramos com a Carolina. Carolina, a senhora realmente... Boa tarde a todos. Eu vou ser breve para não perder vocês aqui deixaram bem clara a situação. Eu só suscito ao secretário Adriano, com a sua sensibilidade. Pessoal, aqui eu ouvi falar muito em contribuição. Parece que falta uma regulamentação clara nesse sentido. Porque isso causa lá, porque eu vi aqui um transtorno de choque. Tem pessoas que querem, outras não querem, não fica bem claro para vocês. Então eu acho que, Adriana, a coisa me parece tão simples. Eu ia vir aqui ver um terremoto. Tá? Mas não é, o pessoal está com a educação, a maioria absoluta, buscando o seu comparecimento, a sua presença, né, o seu carinho com eles, representando o secretário aqui, abre o diálogo praticamente com o amigo. Tá? Por exemplo, quando eu vejo aqui o relatório, eu fui secretário de obras. Secretário, se o amigo não fizer uma parceria com outra secretaria, o senhor não vai sair do caminho. Falta no governo municipal essa integração secretaria. Não existe, tu não vai fazer sozinho, por exemplo, parte elétrica. A não ser que tu tenha lá. Não tem, vai ter que fazer com a imóvel, com outro setor, que vai lá. E se não tem com a imóvel, que está difícil, porque a imóvel que tinha na outra, e o Zac teve na outra, faz uma parceria com eles. Olha, como nós temos eletricistas nos nossos bairros, no bairro de vocês, gente precisando de emprego, gente que vai lá no dia e resolve tudo. Tá? Então é só acertar uma rubrica, uma forma, fala daí 3 propostas no bairro, vê qual é a média, tu vê qual é a média lá na, como é que está, pega uma assessoramento. Então tem coisa que é pronto resolver. Iniciativa. Quando eu não tenho nada contra vocês, mas quando eu tinha vocês sair para a rua com a planilha, para ver os buracos da rua, os taxistas faziam parceria, o seu CC só não pode na nossa escola, o CC vai lá e faz um relatório com o amigo, como é que está a escola tal, olha, está faltando isso, está faltando aquilo, e vamos tomar decisão, é essa a situação. E o amigo, eu sei que tem plenas condições, ninguém nunca disse aqui, e eu não lhe conhecia antes de vir para essa casa pela terceira vez, mas todo mundo fala bem, sou estudioso, sou entendo a matéria. Agora, pessoal, se não tiver diálogo, o seu trabalho, que é muito bom, fica mais ou menos. Tá? E eu tenho certeza que eles precisam de diálogo, carinho lá na base, conheço a maioria aqui. O amigo eu conheço há anos, sempre reivindicando, trabalhando. Né? Então eu acho que falta esse carinho com esse pessoal. E lá e o que falta aqui? Conversar, você entrar em algumas portas, eu desejo ao secretário, pessoal, vá ao encontro dessa gente, leve o carinho que eles precisam, eles trabalham bem, não ninguém dizer que alguma escola de vocês está ruim na questão pedagógica, nisso. Não, são reivindicações do dia a dia, que vocês possam trabalhar e render muito mais. Secretário, dê o carinho que eles estão precisando, eu tenho certeza que é por aí o caminho. Um abraço. Não quero A Cíntia pediu que seja... Caminhar, gente. Tá, 2 minutos, você rigoroso. A Cindy vai falar antes? Pedir licença para ficar em pé nesses 2 minutos. Sei que vários de vocês me conhecem, meu nome é Cindy, eu sou diretora da ATEMPA, Associação dos Trabalhadores em Educação do município de Porto Alegre. Eu queria deixar aqui para vocês uma manifestação que eu acho que é necessário, reflexão e análise de vocês, que é não só do ponto de vista da solidariedade, mas da compreensão do que é a responsabilidade que nós vamos viver nesse momento histórico em Porto Alegre e como é que a gente pode dialogar ou propor esse diálogo com a Prefeitura Municipal.
não é só, infelizmente, nas entidades conveniadas que está acontecendo essa ausência da Prefeitura Municipal. Nós temos nas nossas EMEIs, nas nossas EMFs também, ausência de professor, ausência de manutenção, ausência inclusive de alimentação. Ou seja, por falta de alimento, ou seja, por falta do funcionário, que aqui na nossa rede é terceirizada, e tem um problema sério, na melhor das hipóteses, de fluxo na relação entre a empresa contratada terceirizada e a Prefeitura Municipal, no caso, representada pela Secretaria Municipal de Educação, que acompanha isso. O nosso entendimento na condição de representantes dos educadores, dos professores, dos trabalhadores da educação do município de Porto Alegre é que, infelizmente, gente, a falta de diálogo, ela não é por impossibilidade, não é por incompreensão ou falta de compromisso. Não, é porque a gestão tem essa característica. Né? Ela não fala conosco, representantes da associação, não fala com a escola também não é visitada. A assessoria que foi desmontada não foi só para não dar assessoria para as entidades conveniadas, foi também para as escolas municipais. Nós temos a Escola Monte Cristo, que hoje viveu uma situação bastante séria de violência, ontem e hoje. A SMED esteve lá no final da tarde para dar uma passadinha para ver como é que estava o negócio. Então, a ausência da Secretaria Municipal de Educação, infelizmente, é uma realidade para nós. E a gente pede aqui publicamente, em frente às entidades conveniadas, que a gente sabe muito bem, alguns que me conhecem sabem que eu fui do AP, acompanhei várias demandas de convênio com instituição, fui do CREI, fui da assessoria pedagógica. Então dá para eu me colocar no lugar onde eu posso dizer para vocês, infelizmente parece que essa é uma concepção de gestão. Claro e que se está acontecendo por parte da rede municipal já alguns apontamentos no sentido da terceirização para adiante, no que eles chamam de parceria público-privada, eu peço para vocês, fiquem atentos, não percam a autoria dessa grande movimentação que vocês fazem na cidade no atendimento da educação infantil. Esse lugar de vocês é um lugar que é insubstituível e que a Secretaria Municipal de Educação precisa reconhecer. Da mesma forma que ela precisa dela na assessoria pedagógica, que foi desmontada, gente. Não tem assessoria pedagógica na Secretaria Municipal de Educação. Então que fique aqui esse apelo, que se retome isso. Obrigado. Eu finalizo com Carolina. Chegou, né, Carol? Agora levanta, Carol. Boa tarde, então, à mesa, aos professores, ao secretário, principalmente a todas as instituições, e amei ver vocês em peso aqui. Sabe, eu acho que realmente nós mostramos a força que temos quando nos unimos e lutamos de uma única forma, né? Então é isso que é o bonito e a nossa qualidade se mostra também aí. Eu acho que há muitos assuntos e eu vou aproveitar cada minutinho que me tomar, né? Então eu não tenho como não retomar a questão da contribuição, porque eu acho que a primeira questão em relação à contribuição não é não somente a forma em que a gente faz o pedido da contribuição, se é por esmolas ou se é por favor, né, faça a contribuição, mas a insuficiência ainda do recurso repassado pela SMED. Então, eu acho que essa é a questão maior que a gente tem que ver. Por que é feito o pedido à contribuição aos pais? É porque ainda é insuficiente o recurso. Ok, subiu, aumentaram os valores, mas ainda hoje é insuficiente. Nós estamos, quanto Fórum de Entidades e as instituições, e o SECRASO, fazendo algumas planilhas para que a gente possa estar apontando isso para a Prefeitura, para a Câmara e o Ministério Público, dessa diferença. Então, nós tivemos algum cálculo, por exemplo, que hoje uma instituição de 30 crianças, ela recebe cerca de 15 mil reais. Tudo redondinho, tá? Essa instituição, se hoje ela gasta um valor de mais de 10 mil reais, falta para ela. Hoje, somente hoje. Então, ela já está precisando de 10 mil reais de diferença. Se nós formos atender a resolução 15, que é feita pelo CNE, né, e que já está em vigor há um bom tempo,
aí dobra o valor. Então, tudo isso que a gente está apontando são as questões de que ainda falta um recurso. A forma de se falar em relação à contribuição, temos que trabalhar dentro da SMED, isso é visível. A SMED, eu brinco que tem várias secretarias dentro da própria prédio, né? Então, a SMED tem que se conversar, tem que se comunicar para que possa acontecer em todos os setores a mesma fala que o senhor falou aqui, né? Que a contribuição, ela é também não uma questão de impedimento da criança, mas que ela também é um direito, como a Marília diz, de que os pais também possam fazer. Né? E relembrando que esse direito, esse direito da criança, na verdade, ao atendimento, nenhuma instituição nega, nenhuma instituição diz de que essa criança não pode, porque essa mãe está assim ou essa mãe está assado. Nós falamos, porque faz parte das nossas queixas, né? Mas não há uma forma de que a gente venha negar de forma alguma. Tá? Sobre editais, né? Me preocupa muito a questão de instituições que têm menos de 30 crianças, ou de 30, 40, 60, até 80 crianças, que hoje está sendo dito como meta. Então, essas instituições, elas não conseguem hoje se manter sem a contribuição dos pais, né? E também não conseguem se manter sem uma revisão destes valores. Nos preocupa também a questão de que, como ela não é atraente, o que poderia acontecer com essas instituições? Porque o custo dela é mais caro. Tá? Também questão de edital, quando o senhor fala da questão de professor, né, nós já tivemos essa conversa em outros momentos. Quando o senhor fala sobre professor e não falando de questão de qualidade, pelo contrário, todas as instituições aqui têm um excelente serviço e querem manter ainda mais a qualidade, né, cada vez melhor. Mas este professor, ele não é um sindicato que nós temos hoje. Ele não pode ser contratado pelo sindicato que temos hoje. Ele tem que ser contratado por um sindicato de professor, independente se ele tiver magistério ou pedagogia. Só que daí muda totalmente os cálculos. E hoje, se propor um edital com os valores que temos exigindo professor, não há condições de nenhuma instituição que está aqui sobreviver um mês. Não tem como. Não tem como mesmo. Né? E novamente a questão, nós queremos qualidade, mas a qualidade ela tem que vir com um valor adequado para se fazer essa contratação. Né? Pagar com qualidade também aquele educador. Eu acho que é essa a questão também, né? Ter a qualidade, pagar com qualidade e ter um per capita com qualidade. Tá? E aí eu encerro daí a questão do qual é a questão da vulnerabilidade do edital, né? Que não vai ter mais as vulnerabilidades, mas qual é o valor em que vai ser olhado. Eu, na minha humilde, né, eu gostaria que fosse um valor maior, né, e o maior do maior ainda, mas de que pudesse ter uma base para todas as instituições em questões de não vulnerabilidade, né, e também de que como que será realizado este edital, qual é o processo, como é que vai ser feito, e principalmente hoje eu falo daí para os vereadores, né, em que os vereadores, todo este valor que nós estamos solicitando aqui, tanto questões de contribuição como questão de melhoria do per capita, também é um papel de vocês. Porque este papel de ter um recurso para a SMED passa por vocês. Tá? Então, que vocês possam também somarem as forças
dentro da própria Câmara e aprovarem um recurso maior para a educação, e a educação repassar os 100% que nós tanto sonhamos. No momento que a educação tiver 100% repassado para as instituições, não há questão de contribuição, não há questão de mais nada. Né? Não há, termina tudo. É só o que nós queremos, na verdade, é o 100%. Tá? E, retomando, eu gostaria muito que pudesse nos dar uma cópia do relatório que foi entregue, né? E retoma a questão de... Muito obrigada, depois eu socializo. De que a SMED possa ser cada vez mais parceira. Que nós possamos ter cada vez mais esta parceria, né? De que é bom para os dois lados. E os dois lados trabalham num único sentido, que é atender a criança da cidade de Porto Alegre, com qualidade e com dignidade. Obrigada. Obrigado, Carlinhos. A última escrita eu passo então para o secretário Adriano para que faça as considerações finais. Por gentileza. Eu queria agradecer a contribuição que todos deram, porque, como eu mencionei, essa antecipa uma conversa que nós precisávamos fazer com todas as entidades, justamente com vistas a avaliar esse percurso de 2 anos e preparar o próximo edital, que é um edital muito importante. Então, essas contribuições são valiosas, aqui a assessoria acompanhou, então eu agradeço realmente as contribuições de vocês. Considero que sim, vocês são parceiras, e a despeito de algum momento a gente ter alguma divergência circunstancial, mas o que imperou nesses 2 anos, pelo menos, em que eu sou secretário, foi a gentileza, foi a candura com que vocês trataram as nossas crianças e tratam as nossas crianças. Então, da minha parte, eu vejo na rede comunitária uma parceria muito grande e uma promessa muito grande de qualidade. Nós precisamos aumentar e ir adiante. Eu queria responder pontualmente algumas das coisas que foram colocadas. Tá? Muitas delas nós temos que somar aquele conjunto de coisas que nós precisamos melhorar juntos, né? Mas algumas coisas eu acho que vale a pena realmente contestar para vocês, explicar para vocês e dar pelo menos a visão que nós temos a respeito. Então, o principal, eu não vou me delongar muito nisso, que é sobre as contribuições. Então, as contribuições, eu vou reiterar o que eu já disse, mas eu vou além, eu vou dar um exemplo interessante, que é das escolas municipais, públicas estatais. Nós repassamos para essas escolas, nós as mantemos com remuneração de professor, temos pagamento de serviços, pagamento de despesas, né? E, além disso, essas escolas também organizam os pais das escolas para que os pais das escolas deem contribuição e essa contribuição vai ser usada na escola. Então, não é incomum nas escolas municipais que haja festas organizadas pelos pais, porque os conselhos dessas escolas, que são os conselhos escolares, eles têm um CNPJ próprio, no qual nós colocamos recursos da prefeitura, mas eles também são livres para, junto da comunidade escolar, fazer que a comunidade escolar se organize para ajudar a escola. E muitas vezes eles arrecadam recursos e usam os recursos para melhorar a escola. Isso para dizer o seguinte, não faz o menor sentido a ideia de que nós sejamos contra a contribuição voluntária, a participação da comunidade, porque essa participação, inclusive colocando recurso lá, só pode ajudar as escolas. Mas lembrem do que eu estava dizendo agora, nas escolas públicas municipais, esse recurso, isso é um dado importante para as comunidades, que nós temos que melhorar nas nossas prestações de contas, e vai bem na direção daquilo que foi mencionado aqui em 2015, né? Nós temos que organizar essa contribuição. Nas escolas públicas municipais, existe um conselho, é um conselho composto pela direção, pelos professores, pelos alunos, pelos pais. Eles têm um CNPJ próprio, portanto, eles têm eles são uma entidade jurídica, uma unidade de gastos, e eles podem, sim,
arrecadar recursos, e esses recursos vão ser presta-se contas para a comunidade. Afinal de contas, a comunidade colocou o dinheiro lá, ela quer saber como é que foi usado o dinheiro. Então, nas comunitárias, facilitaria muito no contato com os pais se a conta que fosse, na qual caísse a contribuição voluntária dos pais, tá, fosse diferente da conta que a SMED deposita o recurso para vocês. A constituição de um conselho é possível. Nós temos uma legislação que fala na gestão democrática, que fala na existência de conselhos, e esses conselhos podem existir também, claro, nas escolas comunitárias. E isso facilita muito para que os pais sejam, então, incentivados, participem da gestão. Nosso problema não é dos pais. Nosso problema é o pai que vai na SMED e sai de lá com um documento, no qual eu acho que o vereador tem em mãos, que nos deixa inimigo dos pais. Você está indo por uma linha que o senhor vai ser aqui no vaga e não vai nos responder, secretário. Não é bem, pessoal, do outro lado. Então você tem que dizer para nós que concorda com a contribuição, que é necessária, não é? Você tem que poder. É a mesma fala. Nós vamos organizar, deixa-me terminar. Eu ouvi pacientemente, ouçam pacientemente o que eu quero dizer. Podem discordar, mas depois que eu possa dizer o que eu tenho a dizer. É preciso organizar essas contribuições, de modo que essas contribuições sejam visíveis para os pais, ótimo, perfeito. Isso tudo ajuda muito, porque ela não pode entrar na prestação de contas que é feita pela secretaria. E do outro lado dos pais, do outro lado dos pais, chegam também a secretaria fazendo, e eu queria mencionar isso porque foi mencionado aqui, fazendo isso, denúncias de que as crianças foram proibidas de se inscrever e etc. Por favor, eu sou o setor público, eu tenho que ouvir a vocês e tenho que ouvir os pais. Eu não posso tomar o partido de um sem ouvir o outro. Então eu também tenho que levar a sério o que os pais dizem. Os pais dizem, por favor, deixa eu terminar. Mas nós temos que proteger, obviamente, o cidadão que, anonimamente, cujo filho está trabalhando, estudando numa escola, para que não seja prejudicado. Isso é um dever. Isso é um dever. Claro que alguns, a maioria, não vai fazer isso. Uma minoria pode. O meu dever como poder público é tratar as coisas publicamente. E, portanto, eu preciso, sim, levar em consideração o que os pais dizem, ouvir, depois que eles dizem, o que a entidade diz. E nós temos um procedimento que faz exatamente isso. Coleta a informação, nós nos comunicamos com a presidência das entidades. O que a entidade tem a dizer sobre isso? Não é verdade e tal. Bom, então tá bem. Então isso aí é um processo público, tudo vai ficando transparente. É um processo, portanto, pessoal, que tem a especificidade, vocês têm que se acostumar com isso, da vida pública. Vocês são uma instituição pública, não são uma instituição pública estatal, mas são pública. E, portanto, como instituições públicas, precisam também viver a liturgia do que é o público. E a liturgia do público é: as pessoas têm que ser ouvidas no processo, com transparência, para serem acompanhadas. Então, sobre as contribuições, nós temos aqui realmente avançar no sentido de que mais e mais os pais se sintam voluntários e compreendam essa importância de contribuir para o melhor funcionamento das escolas. Mas que também nós possamos, como fizemos nesse período, tá, aumentar a capacidade de vocês, naquele recurso que é o recurso do Estado, de oferecer uma educação melhor. O próximo passo, como eu disse, nós exigimos, até 2020, haverá professor com magistério, pelo menos, no berçário. Claro que nós temos que no horizonte considerar a possibilidade de buscar professores mais qualificados, que vai implicar mais recursos, e isso é o caminho que eu acho que a Prefeitura tem que traçar. Isso vai além, obviamente, de uma gestão, mas isso é natural, nós somos parte de um elo de construção.
para que se melhore ainda mais o trabalho que vocês têm a fazer. Então, essa palavra que eu estou dando, como disseram os vereadores, é pública, eu me comprometo com isso, nós agimos assim, contribuições são bem-vindas, desde que não sejam impeditivas do acesso da criança a uma vaga. Pessoal, se vocês não me deixarem falar, duas coisas acontecerão. Uma, eu não conseguirei responder, e depois vocês perderão o secretário. Eu já estou atrasado com a reunião com o prefeito em 1h30. Então é provável que seja outro secretário se eu não puder voltar. Deixa o senhor falar. Dispensa de licitação. Não, nós não podemos dispensar a licitação. Nós já fizemos isso uma vez, isso foi feito nesse processo de 2 anos, agora nós faremos, e não é, desculpe, não é licitação, é o chamamento público. Então não é possível fazer uma nova dispensa de chamamento público, por isso ele vai acontecer um edital, é um chamamento público, e claro que, assim como organizamos no primeiro edital, em que havia uma vantagem para aqueles que estavam prestando serviço e tinha presença no território, é óbvio que isso também seguirá. Então essas regras, assim como foi em 2017, eu dizia a vocês, fiquem calmos, nós não temos nenhum interesse em prejudicá-los, pelo contrário, nós queremos melhorar a prestação de serviço, nós queremos fazer isso nos próximos editais. E se as entidades de vocês continuarem a prestar o bom serviço que prestam, isso vai acontecer e vocês vão ser vitoriosos no edital e vão ter, inclusive, um termo de parceria com uma duração mais longa, porque agora será um chamamento público. Então, aqui não é possível fazer de maneira diferente. Prestação de contas. O marco regulatório tem uma grande vantagem que nós não exploramos ainda na sua totalidade, que é uma prestação de contas mais simplificada. Nós não usamos isso ainda na sua totalidade, porque nos falta a automatização disso. Nós estamos trabalhando num sistema na Prefeitura, e a Secretaria de Educação será um projeto piloto para isso, para que esta prestação de contas seja feita da maneira mais digital possível, de modo a que seja mais rápida e que a gente não perca tanto tempo na Secretaria conferindo as prestações de conta e possa, portanto, prestar um serviço pedagógico ainda melhor. Então, há aqui na prestação de contas progressos que nós estamos fazendo. Vocês perceberam que a temporalidade da prestação de contas já é diferente. Então, imagine, nós tínhamos lá um setor que ele fazia a avaliação mensal dessas prestações de contas, quando era a 8666, o marco legal das entidades, e isso era uma coisa realmente absurda, dificulta muito. E agora, no marco regulatório, nós podemos fazer isso de uma maneira mais célere e estamos trabalhando para melhorar ainda mais. A prestação de contas é fundamental, mas ela pode ser agilizada e isso nós vamos melhorar. O atendimento na SMED, se porventura, como alguns mencionaram, as pessoas têm também os seus dias bons e os seus dias ruins. Então, se alguma pessoa não foi bem tratada na SMED, eu peço desculpa como secretário por aqueles servidores, mas eu tenho certeza que a vontade e a disposição deles é de se atender bem. De fato, nós estamos com um número menor de pessoas do que estávamos, e muitas pessoas estão sobrecarregadas, mas ainda assim elas têm muito boa vontade para melhorar esse atendimento e essa prestação de serviço. Mudamos, inclusive, a questão das vagas lá para o térreo, de modo a receber melhor os pais, para que eles não precisem subir o prédio, é um prédio muito verticalizado, muito íngreme, e aí é difícil. Nós temos agora um acesso melhor dos pais, das mães, o atendimento é mais fácil, justamente para fazer uma melhor distribuição. Então, o atendimento da SMED, vou levar essa observação para os meus colaboradores, mas eu queria dizer que aquilo que eu vejo na SMED é uma dedicação grande do municipário para atender bem, para atender, inclusive, muitas vezes, para além da sua responsabilidade estrita, porque ele gosta da educação, reconhece o trabalho de vocês, reconhece o trabalho que é feito na rede estatal e ele se esforça para prestar o melhor serviço. Formação de professores. Há aqui um dado importante que eu queria partilhar com vocês, que nós mudamos a regra da formação de professores para atender a comunidade.
A formação de professores na rede comunitária, ela implicava a interrupção de aula das crianças. Então, tinha um dia no mês em que a família não podia levar a criança para a creche. Nós entramos, então, conversamos ao longo do ano passado e nos acordamos para que isso diminuísse essa interrupção da aula, da prestação de serviço para a comunidade. Os pais, claramente, têm dificuldades, porque eles precisam trabalhar. Então, naquele dia, como é que fica aquela criança? Então, esse foi um acordo que era aproximando também o calendário da rede comunitária do calendário da rede pública estatal. Então, essa aproximação nos parece adequada, inclusive algo importante, um minutinho, que era garantir que houvesse uma semana, na metade do ano, em que a escola parasse. É importante É importante. Sim, mas isso é importante, nós temos que pensar também do ponto de vista educacional. É importante para a família ter convívio com a criança. A escola pode se organizar para isso. E isso acontece na rede pública estatal. Isso é fundamental para que a escola se repense. Então, isso também entrou, né, como um bônus, uma melhoria, para que vocês tenham um serviço sempre mais próximo daquilo que é o padrão de prestação de serviço em escolas públicas. Então, isso da formação de professores teve esse contato. Pessoal, então eu agradeço mais uma vez a oportunidade de falar sobre isso, esse tema. Então, o edital, nós vamos voltar a conversar sobre o edital com o fórum, com as entidades. Nós não temos o edital pronto, então eu vou levar já essas observações. O edital será no segundo semestre, mas nós vamos voltar a conversar sobre isso e queremos ouvir a vocês sobre sugestões, outras sugestões dos que já me Nós já temos quantos? Vai sair que não pode? Porque o senhor falou uma coisa, que a contribuição é importante. A minha escola tem 51 alunos, sem a contribuição não tem comida. E aí a mãe chega lá que a mãe pode pagar, inclusive ela chegou dizendo que vai contratar uma Kombi, uma van para levar a criança, mas a SMED disse que não. E aí como é que a gente faz? Tem documento da SMED, que eu conheço é sempre a mesma. Voluntária é possível, a compulsória não é possível. Mas por que o senhor não quis a sua funcionária? O pessoal está pedindo para tirar do papel isso. Nos prejudicando. Tira do papel. Eu acho que pode haver, por parte as suas palavras podem ser reproduzidas aqui no material. Acho que há uma dúvida, há uma incerteza e há pessoas que se aproveitam disso, da desinformação. Então, eu acho que a informação é válida em todos os níveis, para que a instituição que não está fazendo o bom uso do recurso, né, e que seja muito bem compreendido por aqueles pais que também fazem dessa informação a não contribuição tão importante como é entendido por todos nós. Eu acho que o senhor tem clareza de que a planilha não sustenta o orçamento. Ele necessita uma ação da comunidade. Deixa eu fazer uma observação sobre isso, que é muito importante. Não é verdade que, via de regra, o recurso não seja suficiente. Há instituições, isso é muito importante. O recurso que hoje nós repassamos, e nós vemos isso pela prestação de contas e pelo plano de trabalho, ele é suficiente para atender. Existe, e nós compensamos isso com um adicional de alimentação para as entidades. As entidades que são muito pequenas, então essas têm mais dificuldade de fazer a equalização dos custos. Mas o que eu quero dizer, isso é fato. O aumento que foi feito permitiu. E muitas entidades aqui são testemunhas disso, permitiu, claro, não só o respiro, como a qualificação, a melhoria, a reforma. Nós vemos muitas entidades melhorando e temos sim uma dificuldade com as entidades muito pequenas e essas precisam de reforço nosso. Mas reconhece que a ENEI recebe muito mais que a conveniada. Sim. Uma ENEI gasta o dobro. Esse custo, não, o custo é maior do que o dobro. O custo é maior, mas isso é uma outra discussão que nós não precisamos fazer aqui. Porque essa não é uma discussão que possa ser. Ela não vai levar para vocês mais recursos. Uma criança não é diferente da outra.
secretário, como é que vai ter um recurso para pequeno? A prestação de contas deles sempre fechará, com certeza, porque eles prestam contas daquilo que recebem. Fica faltando que eles não recebem. Não, mas obviamente eu não quis dizer isso. Desculpa, eu preciso avançar porque eu tenho que ir embora. Eu quis dizer que ao fazer o plano de custos de uma entidade, nós, obviamente, quando nós definimos o valor de 45%, aquele seria factível, ele seria suficiente para, inclusive, as exigências adicionais que nós fizemos. E ela é. Né? E muitas entidades, mas muitas entidades dão conta disso. E nós vemos pelo plano de trabalho. Agora, nós temos que realmente orientar os planos de trabalho, porque os planos de trabalho têm que ter uma certa diretriz. Não se pode remunerar excessivamente, né, um administrador da entidade, em detrimento de professor, e tudo isso é feito pela secretaria. Então nós podemos entrar nas minúcias aqui, mas vamos ver que nós estamos tentando, e as entidades vão aprendendo a fazer um bom uso. Isso é parte do processo de qualificação das comunitárias, é aprender a fazer um bom uso do recurso público. Pessoal, eu agradeço. A gente não pode sair engasgada daqui. Superlativo, porque a gente, com a miséria, a gente consegue manter as crianças lá dentro. E eu agradeço muito pelo trabalho de vocês. Então não é que a gente tem que aprender a fazer agradecendo, nós precisamos e vocês podem continuar, mas eu não posso mais. Muito obrigado a vocês, muito obrigado. Não disse nada, entrou sem dizer nada. Secretário, nós não podemos fazer festas, podemos fazer alguma coisa dentro de nossas instituições, enquanto no fim de semana nós temos que pagar o quê? Horas extras, de repente, para os nossos colaboradores. Né? Nós não temos dinheiro também para isso. Nós vamos fazer festas, vamos angariar dinheiro com festas, ou fazendo galetos, ou alguma coisa. Isso quando a territorialidade permite. Quando a territorialidade permite. Na minha loja me disseram. Na minha, se a fizer festa, aqui a bala pega. A bala pega. É bem assim. Eu acho que todo recurso público tem que ter uma nota para comprar. Não, pode ter nota, mas eu acho Em 2017 eu peguei uma associação que eu chamo de Kinder Ovo, com um presentinho dentro que era a creche. 63 crianças. Hoje eu estou com 92. Fui na SMED, onde eles me deram isso aqui, ó, e perguntei para eles. Quando eu fui lá assumir, levar a minha carta lá de posse, uma pasta dessa altura de reclamação, lá de trás, tá? E uma funcionária me mostrou aqui, ó, um documento de uma funcionária que não era qualificada. Eu tenho que fiscalizar isso, não, que tem que fiscalizar a SMED. Só que assim, ó, em dezembro agora, termina o novo contrato. O prédio lá nosso é próprio. Eu vou fechar, eu vou estar trabalhando de graça para a prefeitura. Eu não vou trabalhar de graça. Só uma pergunta. O senhor tem que avisar na inverno que as nossas crianças das comunidades são referentes. Isso aí. Senhores, peço um minuto da sua atenção. Agradecemos a presença do secretário Adriano Archibrito. Agradecemos as ações da tarde de hoje. Nós gostaríamos, como membros da Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Juventude dessa Casa Legislativa, que nós pudéssemos ter avançado um pouco mais, com algum comprometimento da Secretaria Municipal de Educação, mas cabe destacar que o secretário ao menos compareceu à nossa reunião, que até então isso não havia acontecido anteriormente. Nós tivemos a visitação da assessoria da Secretaria Municipal de Educação nos nossos encontros anteriores, tivemos outras reuniões sobre outros temas, mas pela primeira vez o secretário nos contempla com a sua presença pessoalmente. Trouxe a assessoria, mas veio pessoalmente justificar as suas ações. Nós disponibilizamos os nossos trabalhos e a nossa comissão para continuar o acompanhamento disso, acompanhar a construção desse edital. O Fórum de Entidades é uma peça fundamental para que nós possamos minimizar os problemas, porque eles não serão neutralizados, infelizmente, mas
O vereador Mauro Zacher acabou de sugerir que nós possamos pensar como Comissão de Educação uma nova reunião para pedir que a Secretaria Municipal de Educação abra suas planilhas de custos, né, e mostre para essa comissão, né, tudo que é empenhado para cada uma das escolas, o que vocês justificam justamente a respeito dos gastos, das despesas, para que nós possamos também nos inteirar e gerar, de certa forma, um conhecimento para essa Casa Legislativa acerca das questões financeiras que estão por trás. Nós sabemos da importância da rede conveniada, né? O município de Porto Alegre não consegue sozinho oferecer a necessidade determinada por lei para as nossas crianças, e vocês são fundamentais para a manutenção desse serviço. Nós precisamos de vocês, Porto Alegre precisa de vocês, e principalmente as comunidades mais carentes dessa cidade. Com licença, posso fazer uma proposição? Nós, entidades, traremos à Câmara Municipal a prestação do conta do mês, mostraremos à Câmara Municipal. O que está? A Câmara faz parte das instituições. A Prefeitura somos nós também. Nós não somos inimigos. Nós estamos ficando inimigos da Prefeitura, como se fôssemos inimigos da SMED e da Prefeitura. Por outro lado, estamos ficando inimigos das pessoas que são responsáveis pelas crianças das famílias. Mas as famílias constituíram filhos, famílias, eles são responsáveis pelas crianças. Nós queremos desenvolver um trabalho ótimo, é o que nós fizemos. Ninguém faz mais ou menos aqui, todo mundo faz um trabalho com excelência. Mas, no entanto, a gente tem que ter esse reconhecimento e o favorecimento da Câmara e da Secretaria em algum momento. Traremos aqui para a Câmara avaliar a nossa prestação de contas do mês. E vocês veem que não é possível fazer mágica com isso. A sugestão do vereador Mauro Zacher era justamente colocar a Secretaria, né, em contato direto com essa comissão para que nós possamos fazer essa averiguação. Tá? A Câmara de Vereadores não tem autonomia e nem poder para determinar o empenho de verbas para quaisquer políticas públicas, porque isso é atribuição exclusiva do Executivo. Nós gostaríamos muito. Existe a questão da lei do orçamento, em que nós podemos fazer emendas, mas essas emendas elas podem ser completamente rejeitadas pela base governista. Tá? Eu vou passar para o vereador Mauro Zacher. Obrigado, Alex. Eu acho o seguinte, acho que primeiro assim, nós temos que voltar a reunir para tratar de dois assuntos, presidente, acho que fundamentais. Primeiro, o edital, que não foi dito nada praticamente, não aprofundou em relação ao edital. Eu acho que a gente pode chamar uma reunião daqui a alguns dias, né? E ele se colocou à disposição de continuar, de levar as contribuições em relação ao edital. E a segunda questão já dita pelo Alex, que é a gente poder abrir, eu acho que números, né? Abrir planilha, porque ele acabou concluindo dizendo que não, os recursos são suficientes. Então, é importante a gente abrir aqui, fazer uma abertura de convidar um secretário, não necessariamente ele precisa vir, mas acho que fazer uma reunião nesse sentido de nós abrir as contas para a gente poder ir adiante. E a outra questão, acho que nós deveríamos, com a comissão aqui, o secretário também, mas formatar uma comunicação melhor em relação à contribuição. Acho que isso é o suficiente, né? Então, se não pode ele se ausentar e botar apenas a responsabilidade de vocês, que vocês se expliquem, que vocês sejam transparentes, como se não fosse. Pelo contrário, tem gente aqui até que, se não tiver contribuição, com as suas parcerias sobrevive muito bem. Nós estamos falando aqui dos menores que têm dificuldades de menos recursos, grandes demandas e baixíssimas contribuições. Esses são os que mais precisam, né? O André aqui, por exemplo, é extremamente articulado, tem parcerias, tem contribuições. Quer dizer, talvez sobreviveria com menor problema. Então acho que nós temos que voltar, talvez, aqui nessa reunião que não foi possível. Ele várias vezes afirmou, né, da necessidade da contribuição, né, que reconhecia, desde que não fosse compulsório. Então acho que nós tínhamos que fazer uma visita, propor uma comissão, né, de tratar esse tema. Acho que a SMED merece, necessita comunicar melhor esse assunto. Eu acho que aí nós vamos avançando. Acho que é muito bom essa colocação em relação a clarear este documento, né? Porque eu acho que tem que sair sim um documento por parte da SMED, que é um complemento, né? Que possa estar sendo esclarecido, né? A fala dele, porque não está condizendo com o documento que sai de lá.
E também o Fórum de Entidades, né, falo das instituições, nós estamos solicitando, na verdade, uma audiência pública para trabalhar sobre os editais e o futuro da educação infantil em Porto Alegre. Né? Então, eu acredito que provavelmente esse ofício vai vir para vocês, da comissão, e aí nós possamos estar trabalhando junto, e a ideia é, nesta audiência pública, chamar Ministério Público, TCU, Conselhos Tutelares, né? Então fazer todo um apanhado de instituições em que tem que ser parte dessa educação infantil, né? E que a gente possa realmente sair daí, daquela audiência, com algo mais propositivo, que foi o que faltou hoje. Gentileza, eu estou escrito aqui, ó. Gentileza, eu estou escrito. Laura, assim, ó, o que eu vi que está um impasse aqui, que os vereadores poderiam nos ajudar? Tá? Sou a Maria Fidel, da Escola Infantil Eremi. Toda a verba que está vindo para nós temos que prestar conta com pagamentos de nota eletrônica, é muito complicado. Então, o que acontece? As despesas que nós temos são despesas que não tem condições de prestar conta com notas eletrônicas, com transferência bancária e tal, que é os serviços, que é o que estraga, que é a grama, que é isso, que é a série de coisas que a gente tem. Como ele diz que a verba está engessada nesse marco regulatório que tem que ser dessa forma, não poderia, foi o que eu propus para ele não conseguiu responder. Então, poderia vir mais um recurso que se pudesse usar, que se pudesse dispor desse recurso mais livremente. Porque a verba ela é engessada, ela não nos dá liberdade nenhuma. Ou se aumenta o que se precisa, ou se consegue isso. Agora o vereador ali falou que a Câmara não pode propor verba, dispor de verba para a política pública. O que nós temos hoje? A maioria dos pais que nós atendemos recebem Bolsa Família. Essa Bolsa Família não serve para contribuição espontânea. Outros recebem várias. Então nós estamos dando sustentação a pessoas viverem só do assistencialismo, que não é mais assistência social, porque não tem um acompanhamento, não tem uma fiscalização. Sim, eu acho que a gente. Só para te encaminhar, que eu acho que assim, ó. Sim, só para te ajudar. Nós temos um problema concreto aqui. O secretário, durante metade da fala dele, ele disse que pode contribuir, pode desmolar, mas ele não vai fazer isso. Mas na prática, no final, ele diz o quê? Ele não concorda com as entidades que não tenham exercido complementando. As entidades têm dinheiro suficiente. É isso que ele falou no final. A grande maioria das entidades, ela apresenta condições, talvez algumas pequenas. Esta é a fala final dele, demonstra que, na realidade, a história de não poder pedir, colaborar, cobrar qualquer coisa, cai por terra na prática dele. Então é isso que ele deixou claro. Para ele tem absolutamente certeza que não precisa pedir, porque não está faltando dinheiro. Mas é isso, ele, na cabeça dele, ele deixou bem claro. Não precisa pedir, porque a prefeitura já dá o suficiente. Nós não temos gestão. Nós precisamos então de uma comissão para discutir melhor isso, né? Nós temos que achar uma saída. Mas já tem uma coisa encaminhada, já posso fazer alguma contribuiçãozinha? Posso, vereador? Posso fazer uma contribuição? O dinheiro dele. Eu acho que a gente já tem um processo encaminhado, que eu acho que a Câmara pode vir a somar nisso, né? Tem uma comissão chefiada pelo Secraso, que alguém falou, tem uma comissão chefiada pelo Fórum, que são os encabeçadores, né, da representação que nós entidades temos, e a nossa terceira representação, eu acho que é a Câmara de Vereadores. A gente tem que dar uma resposta para o Ministério Público, para a promotora da Daniela Bolzan, que eu nunca sei. Daniela. Eu acho que isso tinha que ser em conjunto com a Câmara para ter uma pressão maior. Porque quem é que vai cobrar da Prefeitura essa questão de se o dinheiro dá ou não dá? É o próprio Ministério Público, eu estou errado não? Eu acho que é isso, né? É o Ministério Público que vai cobrar das instituições e vai cobrar da Prefeitura. Então, se a gente conseguir comprovar para o Ministério Público que é quem... Não é verdade? Estou errado? O Ministério Público é um garantidor de direitos. Perfeito. Mas se nós estamos provando para ele que o recurso não é o suficiente, a gente deixa de ser bandido, né? Porque lá nos corredores do Ministério Público, dito pela própria promotora, disse: as escolas pedem, as escolas cobram e não deixam entrar. Eu ouço isso dizer, mas ninguém me prova nada. Eu acho que a ferramenta que nós temos hoje, dito pelo secretário e por nós todos, é o nosso plano de trabalho para provar que o recurso é insuficiente. Daí a gente pode levar aqui todos os planos de trabalho lá e mostrar que é insuficiente. Então já tem tudo isso que nós estamos discutindo, está encaminhado já. Então eu acho que a Câmara pode vir a somar nesse trabalho de procurar o Ministério Público, pressionar a Prefeitura, para a gente poder chegar a um consenso, né? Porque senão são muitas frentes e acaba o secretário entrando aqui, saindo daqui e não dizendo nada. Simples. Ele esclareceu a posição dele.
Deixou clara a posição dele. Ele acha que não precisa. Agradecemos a presença de todos, vamos encerrando os nossos trabalhos. A questão da audiência pública ela é muito bem-vinda, né? Vamos participar ativamente, né, desse processo. Foi um fórum de entidades que solicitou. Muito bom, muito bom. Uma boa ação.